tipos de navegação que são utilizados e que caem na prova. Lógico, existem outros tipos de navegação, mas o que cai na nossa prova são esses tipos aqui. O primeiro tipo de navegação que existe é a navegação visual, ou seja, é o objeto do nosso curso. Lembra de eu falar? Existe a navegação na aviação, existe a navegação visual, existe a navegação por instrumentos. Essa navegação aqui é visual, ou você já deve ter visto, ó, VFR, regra de voo visual. Lembra? Em regulamento a gente já começou a estudar um pouco sobre regra de voo visual. Também conhecida por voo por contato, porque lá na prova, como que eles falam assim, ó, como que vai cair uma questão sobre isso aqui? Vai falar assim, ó, o tipo de navegação que você utiliza sempre mantendo contato visual com a superfície terrestre. Aí, para não ficar ridículo lá a questão de falar navegação visual, eles colocaram alguns sinônimos. Eles podem colocar navegação visual, VFR, navegação por contato ou por praticagem. São sinônimos, é a mesma coisa, tá? Se você ver navegação por praticagem, navegação por contato, navegação VFR ou navegação visual, é a mesma coisa. Qual é a definição? Aquela navegação que nós utilizamos, ela quando nós mantemos sempre contato com a superfície terrestre, beleza? Praticar. Tranquilo? Por praticagem. Por que praticagem? Porque no curso piloto privado, a navegação que você vai utilizar como iniciante na aviação é essa navegação aqui. Então, na prática, você vai utilizar a navegação visual no curso piloto privado, beleza? É só mais na frente, você vai pegar um IFR, beleza? Não tá aqui. Depois, nós temos a outra navegação chamada navegação estimada. Qual é a navegação estimada? Cara, tipo assim, você vai sair de, sei lá, de Goiânia para ir para Caldas Novas, um exemplo. Aí, tipo, você não vai pegar o avião, descobrir qual que é o rumo lá e falar assim, ó, vou para Caldas Novas, e decola e vai, pá. Cara, antes de você fazer isso, você vai ter um plano de voo, né, e vai montar a sua estratégia de voo. Por quê? Porque mesmo você sabendo o rumo que você está indo, você tem que pensar assim, cara, eu vou deixar um exemplo maior, eu vou sair de Goiânia e vou lá para Natal, Rio Grande do Norte. Pô, 2.000 km de distância, um exemplo. Você vai deixar para ver se você acertou Natal daqui 10 horas, um exemplo, no final do seu voo? Não. Você vai fazendo o quê? Nesse meio tempo, você vai criando os seus estimados, que a gente fala na aviação. O que você fala? Fala, pô, daqui meia hora eu vou olhar para a direita, tem que ter um rio. Mais meia hora para frente eu vou olhar para baixo, eu estou em cima de uma cidade, da cidade X. Daqui uma hora, vai ter uma cidade à minha esquerda. Então você vai criando esses estimados. Porque se daqui uma hora essa sua cidade que tinha que estar para a esquerda, ela estiver para a direita, é mais fácil você consertar. Entendeu? Tipo assim, imagina aqui, você vai chegar aqui. Você tem esses estimados, tal. Se você errar esse estimado aqui, que ele tinha que estar à sua direita e ele estiver à esquerda, é mais fácil você consertar do que depois que você estiver muito mais longe do lugar. É lógico que na prática, hoje em dia, isso é difícil de acontecer, porque existem vários equipamentos aí que nos ajudam a nos localizar aí um pouco. Mas assim, só para, né, é claro, só para deixar bem claro que é muito importante que a gente crie os nossos estimados, por menor que seja a distância que você vai voar, tá bom? Então, o que fala? O que cai na prova sobre navegação estimada? A navegação estimada é aquela, ó, vai cair de duas formas na questão lá na ANAC. A navegação estimada é aquela navegação que nós precisamos ter o conhecimento, em que é a utilização de três principais instrumentos. Se te perguntar quais são os três principais instrumentos, você tem que responder que é a bússola, o velocímetro e o relógio. Claro, né? Você tem que saber para onde você está indo, a velocidade que você está mantendo e o tempo que você está chegando naquele lugar. São os três principais instrumentos. Olha só a pergunta na ANAC. Então, às vezes a palavra relógio aqui, ó, ela vem substituída por cronômetro, tá?
Cronômetro. Por quê? Porque o relógio, na verdade, ele vai servir pra gente como cronômetro, sabe? Eu tenho que estar chegando no lugar. Então vamos mudar bússola, velocímetro, relógio. Ou pode aparecer bússola, velocímetro, cronômetro. Só que, é claro que para realizar essa navegação estimada, você precisa de ter conhecimento da direção do vento, da velocidade do vento, do rumo que você está mantendo. Por acaso pode falar qualquer rumo, mas na prova eles falam um rumo verdadeiro. Então, olha que massa, que eu já vi muita gente errar a questão na prova. Para se realizar uma navegação estimada é necessário que se conheça. Nessa pergunta que eu acabei de fazer aqui, você escutou perguntando quais são os 3 principais instrumentos? Não, repertório é necessário que se conheça. Aí tudo que tiver lá é necessário, porque quanto mais informação você tiver, mais vai ser fácil o seu voo, né? Então, é necessário que você conheça. Aí vai estar assim, bem na alfa, bem na letra A, né? A gente tem que conhecer pelo menos no alfabeto fonético da aviação, pelo menos as 4 primeiras, né? A Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Então, se na Alfa já aparecer assim, ó, bússola, velocímetro e relógio, o que o cara já faz? Pá, já vai lá e marca essa aqui, ó. Mas aí na Bravo tá assim, ó, rumo verdadeiro. Na Charlie tá direção do vento e velocidade do vento. E aí na Delta, todas as anteriores. Sacou? Essa questão tá lá. Conferir. Tá lá. Pode ser ficar assim, tem 5 aqui, né? Com certeza em alguma ela vai estar. Tá? Sempre dá. Aí, tranquilo, né? Quanto a isso, tem que tomar cuidado quando ele te perguntar quais são os 3 principais instrumentos. Vai responder os 3 principais instrumentos. Se ele perguntar o que você. Se ficou aquela pergunta aberta, aí é tudo que ele tiver colocado. A outro tipo de navegação que a gente discutia é a navegação via rádio. Eu já vi esse nome que é bonito demais, ou radiogoniométrica. Doido, né? Mesma coisa. Navegação radiogoniométrica. É que você precisa do rádio para ajudar ali na sua navegação. É lógico, hoje em dia a gente nem voa sem rádio mais. A gente vai ver assim que é apenas alguns casos excepcionais, na regulamento de tráfego aéreo, a gente vai estudar isso. Em alguns casos excepcionais você não precisa de um rádio, tá? Para voar, como por exemplo os agrícolas. A maioria deles não tem. E aí, mas a regra, nós estamos dando a regra aqui na navegação, né? Navegação via rádio. Aí o que cai? A navegação que você utiliza o rádio. A principal pergunta é essa, que cai lá na NAC direta, navegação que utiliza o rádio. Rádio. Ou rádio navegação, ou rádio goniométrica. Pode ser que por algum acaso, algum motivo, eles perguntarem lá o que o VOR faz e o que o ADF faz. Ou seja, esses instrumentos aqui são instrumentos de rádio que são colocados dentro da aeronave. O ADF hoje em dia já está sendo muito pouco utilizado, tá? Mas é o que? É o rádio que está lá dentro da sua aeronave. Aquele rádio que você liga lá dentro da aeronave, ele vai fazer o que? Ele vai sintonizar uma antena para pegar as informações daquela antena para você escutar as informações, ou seja lá o que for, até mesmo para se direcionar. Tranquilo? Né? Quando a sua aeronave tiver o ADF, ele vai ler os sinais de uma antena que chama NDB. Tá? E o VOR é o equipamento que está lá dentro da sua aeronave, chama VOR. Aí essa ficou tranquilo, porque a antena que sintoniza o equipamento do VOR também chama VOR. Então VOR, então não tem nem como você errar essa aí, tá? Qual que é a diferença dos dois? Por que o NDB hoje em dia está deixando um pouco de ser utilizado? Lugares assim mais já mais sofisticados nem tem NDB mais. É porque ele geralmente, ó, só prova, hein? Sofre com descarga elétrica. Ou seja, ele queima demais, estraga demais. Então, aí vai deixando de ser utilizado e vai não. Então, ele geralmente sofre com descargas
elétrica. Quando a gente for estudar lá o PC, o IFR, vocês vão ver que tipo o tipo de sintoniza, como é que é, se não é megahertz, é kilohertz, quais são o tanto de número que tem depois da vírgula, não sei o que. Mas pra gente aqui não importa, tá? Porque quando a gente for estudar navegação para PC, para piloto comercial, você precisa entender algumas coisas, tipo assim, se tem um VOR, como é que aquilo vai te mandar? Vai te mandar radial, se tem um NDB, que ele vai te mandar de que forma, vai ser o QDMI, o QDR, não sei se eu vou falar, você que está na navegação. São informações diferentes, mas pra gente que não interessa, pra gente que interessa é só isso, VOR lê um VOR, o NDB, o ADF lê o NDB. E eu já estou aprofundando, porque já nem é tão cobrado assim. Ah, Rafael, eu VOR, quando eu vou saber? Porque os dois falam assim, ó, é antena que emite as direções em todas as radiais. Antena que emite as suas direções em todas, emite as suas ondas em todas as radiais. Ou seja, se perguntou lá qual é a antena aqui, alguma coisa, e não falou que sofre com descarga elétrica, você vai responder VOR. Falou de sofre com descarga elétrica, o que eu respondo? NDB, tá? Tranquilo, isso aqui é porque eu já estou aprofundando, é só para não falar que eu só falei que navegação via rádio é radionavegação. Tá? Lembra? Aí, depois, vem outro tipo de aviação, essa de navegação, essa aqui não tem nem como a gente falar outra coisa dela. Navegação eletrônica. Por que serve a navegação eletrônica? Olha só, como que é a navegação eletrônica? A navegação em que nós utilizamos equipamentos eletrônicos. Nunca caiu outra questão na prova que não seja só isso. Qual a navegação que você utiliza no equipamento eletrônico? Navegação eletrônica. E outra coisa, um tipo de navegação não elimina o outro. É lógico, por exemplo, você vai fazer uma navegação visual, lógico, você vai fazer os seus estimados, vai utilizar um rádio. Se sua aeronave já for uma navezinha mais moderna, tem equipamento eletrônico dentro dela, que é os ômega, Doppler, inercial, tipo jato, Boeing já tem isso aqui. E a navegação astronômica é aquela navegação moderna, né? Que o cara utiliza os astros, estrelas, como referência e tal. Tipo, Pedro Alves Cabral deve ter utilizado um pouco dela, já devia estar caindo lá. Então é isso. Navegação nós utilizamos os astros, estrelas como referência, os astros como referência, né? Beleza? Isso daí é um trem que às vezes nem cai, né? Mas se, eles colocam, né? Não adianta. E por que eles não excluem isso, né? Se Não existe mais, se né? cair é um trem assim. Não é? Tem uns trem que. Pode ser. Ajuda Qual você. o bolso lá? Ninguém usa bolso lá, mas por que isso cai, né? Vai que você resolve comprar um barquinho em Paraguai, já te ajuda ali na. Vai ter. Sobrevetado. Piloto tá. Aí pra não falar que eu falei nada aqui da astronômica, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Essa palavra aqui é muito utilizada na aviação. Na aviação, na prática não, na prova. Abóboda celeste. Que é isso? Se algum dia na vida você escutar falar assim, ó, a abóboda celeste está encoberta, isso aqui significa céu. Tá bom? Gostamos, faz abóboda celeste nublada. O controle? Abóboda celeste. O controle vai falar isso pra gente. Pode ser que fale. Abóboda celeste. Céu coberto, céu nublado. Abóboda, tá? E a navegação via satélite, que a gente pode colocar aqui, que é a mais utilizada hoje em dia, né? Que é a navegação que utilizamos. Se desligar o GPS pra pousar. Não, desligou pra pousar. Qual position você fizer? Aí pra pousar. Tem que torcer pra dar pra pousar, né? Aí pode olhar pra baixo e começar a caçar a pista. Então é isso aí. Então a navegação mais utilizada hoje em dia é a navegação GPS, tá bom? E aí, o que é bom a gente saber? Às vezes, a prova pergunta assim, quais são os tipos de navegação que existe? Mas tem que lembrar, visual, estimada, rádio, eletrônica, astronômica e satélite, tá? Às vezes é só pergunta, quais são os tipos? As veredas. Aí você lembra que Fazer uma a gente gosta de
Não sei se é todo mundo. Elas. Ver elas, né? Visual, estimada, rádio, eletrônico, astronômico e satélite, tá? Então se colocar isso aqui,